14 horas e 10 minutos desta sexta-feira, dia 5 de março de 2021, véspera daqui de São Paulo de mais uma decretação de um lockdown, de um confinamento compulsório definitivo aqui em São Paulo. Mais um, e a gente vai saber se isso realmente tem uma solução ou não tem. Infelizmente o país hoje vive uma briga política por conta desse tema. Tem político falando de saúde, médico falando de política e o povo está particularmente parece que está jogado às traças, como uma manada colocada ao bel prazer, hora de um e hora de outro. Muito bem, o Salutes começa agora. Foi um programa que foi criado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD e pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Também estamos ao vivo em todo o território nacional pela Com Brasil, pela via satélite através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canais 3 da Claro e Via Embratel e canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV canal 20. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também é apresentada na TV aberta, também em São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Meu nome é João Carlos Baldan, desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pela USP, o Instituto de Psiquiatria, o IPQ, portanto a Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas. Pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas e física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Como eu disse na abertura do programa, hoje nós estamos às vésperas de mais um lockdown aqui na capital de São Paulo. As UTIs nunca estiveram tão lotadas no Brasil todo. A gente vê aí que um mapa das UTIs em vermelho nos mapas realmente é um gráfico assustador. Será que as medicinas preventivas ou reduzir esse impacto tão E hoje nós vamos falar da vitamina D3. Será que ela é possível ser utilizada na prevenção, no combate e até no tratamento do Covid, né? Para responder essa pergunta, eu vou falar com o Papa da vitamina D3 aqui, não só no Brasil, mas como no mundo, que é o Dr. Cícero Gali Coimbra. Ele é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em medicina interna e neurologia pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, mestre em neurologia pediátrica por Miami e doutor em neurologia pela Unifesp, onde ele é docente, e pós-doutorado pela Universidade de Lund, na Suécia. Nós vamos falar pelo Zoom, pela primeira vez, por isso que atrasamos um pouco o nosso programa. Eu peço desculpas antecipadamente por qualquer falha, porque é a primeira vez que fazemos uma transmissão em nível nacional pelo Zoom. Boa tarde, Dr. Cícero Coimbra, é um prazer recebê-lo em nosso programa mais uma vez. Boa tarde, Baldan. Eu é que agradeço essa oportunidade e eu realmente, de coração, gostaria de um dia poder merecer o que você falou em termos de elogios à minha pessoa. Não, isso é excesso de humildade sua, doutor Cícero, que eu realmente, não sou eu só que compartilho essa opinião, no meio médico, no meio acadêmico e mesmo no público leigo, tudo que eu disse, isso realmente é respeitado. Doutor Cícero, o que o senhor acha de como é que tem sido colocado a política do lockdown? Ele realmente consegue reduzir o impacto do Covid-19, a infecção na população, doutor?
Se trata de uma medida emergencial, né, em que você tem como objetivo diminuir a propagação do vírus, isolando as pessoas, já que, obviamente, o vírus é transmitido de uma pessoa para outra e não de outra forma. Então, se você afasta as pessoas, deixa elas em casa, você acaba diminuindo a transmissão do vírus e, com isso, a lotação das UTIs. Mas, de longe, é a solução do problema. A solução do problema requer a compreensão das causas que levaram a essa situação e que, na realidade, a gente vem observando ao longo das últimas décadas. Nós observamos em 2002, 2003 o surgimento do SARS, né? Foi a primeira Covid, depois nós vimos o MERS, depois nós assistimos gripe suína, gripe aviária, ou seja, as pessoas estranhamente estavam morrendo por gripes que adquiriam de galinhas, né? O que é surpreendente e indica que desagou nessa pandemia, o que indica que o problema não é este ou aquele vírus, porque cada uma dessas epidemias que precederam a atual pandemia foram provocadas por um vírus diferente. Então, na realidade, tudo isso aponta para um único fator causal que é comum a todos eles, que é o fato de que o nosso sistema imunológico está funcionando muito, muito mal. E se nós quisermos resolver a situação, não vai ser somente através de lockdown, no momento que surge uma nova cepa mais virulenta, mais transmissível, aí então você colocar as pessoas reclusas, afastadas umas das outras. Quero dizer aqui que eu sou plenamente a favor do uso de máscara numa situação como nós estamos vivendo, né? Mas todas essas medidas são medidas paliativas e Paliativos. emergenciais que funcionam, mas funcionam para diminuir o impacto da situação que nós estamos vivenciando, mas não estão de forma alguma trabalhando sobre a causa dos problemas. Assim como as vacinas não estão trabalhando sobre a causa dos problemas, né? Aliás, me permite, doutor Cícero, essa é uma política que defendemos desde o início do nosso programa, desde o início da pandemia, sempre falamos na necessidade de fortalecer o sistema imunológico. Obviamente, não há como a gente não entrar em contato com o vírus. Pode fazer um lockdown, momentaneamente a pessoa vai estar reclusa, na sua casa, não vai ter o contato, mas o vírus não vai morrer por causa disso. Ele está na atmosfera, hoje global, com a globalidade da economia e do mundo, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro e não tem como não entrar em contato com esse vírus. E aí muito tem se falado das questões dos produtos que serão, que podiam ser preventivos ou não, que não tem evidência científica. Fica uma falácia nesse sentido, doutor Cícero. E a gente vê que, assim, pode até não ter evidência grau AA, né, da evidência científica da ivermectina, da hidroxicloroquina, da própria vitamina D3, mas o fato é que também os protocolos adotados para o tratamento nos hospitais para tratar o Covid também não tem nenhuma evidência científica. Então fica uma falácia política, gente que não é da área dando seus palpites, jornalistas falando de saúde e médicos falando de política, e a gente fica numa balbúrdia total, parece a Torre de Babel. O senhor é favorável, então, a um tratamento preventivo, inclusive utilizando a vitamina D3, doutor Cícero? Na realidade, pretendo mostrar aqui que esta é a causa de todas essas epidemias que precederam a atual pandemia e da própria atual pandemia, né? E sempre que você quer, de fato, resolver um problema, você tem que tratar, você tem que lidar com a causa do problema. Sim. Então, eu poderia mostrar algumas coisas, eu gostaria de apresentar às pessoas que nos assistem. Sim, pois não. Uma pessoa que morreu na década de 50, o Dr. Auguste Rollier, então vou passar a fazer uma apresentação aqui, só um instante, vamos ver se eu Compartilhar a acerto. tela, né? Sim. Está dando para ver? Tá dando. Doutor? Doutor Auguste. Então,
1870. Augusto Rollier. Rollier. Augusto Rollier é um médico que viveu entre 1874 e 1954. Ele era um médico suíço, né? E ele tratava a tuberculose na época anterior ao surgimento dos primeiros antibióticos para a tuberculose, né? Como é que ele tratava a tuberculose, né? Então, vamos ver, ele construiu... É importante que se saiba uma coisa muito simples sobre a geografia da Suíça, Um monte de né? mensagem. No norte da Suíça, as pessoas estão muito mais próximas do nível do mar. Mas no sul da Suíça, ele construiu... Existem os Alpes suíços, né? São localidades que estão situadas acima das nuvens e por isso tem sol o ano inteiro. Sol o ano inteiro, mesmo no inverno. Então, o que ele fez? Ele tratava a tuberculose com exposição solar. Vocês veem aqui no lado esquerdo, onde eu estou mexendo com o meu cursor, espero que estejam vendo, que ele construiu 36 prédios nos Alpes suíços com essa arquitetura. Aqui você vê que eram prédios que tinham sacadas Solário, né? amplas. Sacadas amplas, onde ele colocava a cama dos pacientes e os pacientes a tomarem sol. Ele tratava a tuberculose com exposição solar. Ele acreditava que o que curava a tuberculose era a exposição solar, era o sol associado ao ar da montanha. Hoje, vocês veem ali no canto superior direito que esses prédios viraram hotéis de mountain bike no verão e de esqui aquático no inverno. Aqui nós temos uma foto do verão suíço, né? Vários meninos com tuberculose acorrendo às instalações do Augusto Rollier, tendo a maior parte do corpo possível descoberta para ter a mais ampla exposição solar. Uhum. Aqui nós vemos que no inverno esse tratamento não poderia parar e nós temos uma menina andando de esqui na neve, vestindo apenas uma calcinha. Essas duas meninas brincando na neve no inverno, tomando sol, com o corpo praticamente descoberto para tratar a tuberculose. Aqui mais uma imagem dessa época, e aqui uma coisa curiosa, o ano letivo não podia ser interrompido, e por isso essas crianças tinham aulas nessa situação que vocês estão vendo aí, ou seja, sob ampla exposição ao sol. Aqui nós temos mais uma imagem dessa época, e aqui eu gostaria de mostrar uma das complicações da tuberculose, que é chamada de mal de Pote, né? Porque, como o cursor está mostrando ali no lado esquerdo, a tuberculose ataca a coluna, iniciando nos chamados discos cartilaginosos intervertebrais. Né? E a partir daí vai se propagando, destruindo o tecido ósseo das vértebras. Então, isso é chamado de mal de Pote, né? Aqui nós temos um desenho do século XIX, onde quando a tuberculose era o mal do século, né? Aqui nós temos um caso recente, né? Para ver a seriedade dessa situação. Aqui nós temos uma pessoa que foi a óbito com mal de Pote. Nós vemos que o tuberculoma, que está aqui indicado pelo cursor, estava comprimindo a medula espinhal e provocando paraplegia nessa pessoa. Aqui nós temos uma menina na Índia com o mal de Pote, vocês veem as vértebras salientes. No próximo diapositivo vocês veem a mesma menina esperando na sala do raio-x em perfil para ver a curvatura acentuada de um ponto localizado da medula, da coluna, desculpe, né? E aqui nós desculpe, nós vemos uma paciente com a coluna dorsal totalmente afetada pelo mal de Pote, resultando em proeminente corcunda, uma paraplegia, inclusive, e atrofia muscular, né, doutor? Obrigado. Quando a paciente chegava para se tratar com exposição solar, ele batia uma foto com o paciente com um fundo escuro para mostrar como a pele estava pálida por falta de exposição ao sol.
e depois ele mostrava o efeito do tratamento, no caso, depois de 15 meses, aí ele Nossa. colocava um fundo claro, né? E demonstrava para demonstrar que como a pele estava pigmentada e como que a situação foi corrigida. Revertido. 25 anos depois, essa paciente era médica e jogava tênis, né, gozando de excelente saúde. Aqui nós temos um menino que está numa situação de tão acentuado emagrecimento, que nós chamamos de caquexia. Ele tem apenas 4 anos de idade e tem 34 focos de tuberculose óssea, Meu né? Deus. Essas adenites que vocês estão vendo aqui, né? Que popularmente são conhecidas como ínguas, né? Pelo menos em algumas partes do Brasil. Uhum. Nós temos numerosas fístulas, como essa, fístulas tuberculosas, como essa que está aqui também no antebraço direito do menino, tuberculose avançada dos 2 pés, da mão direita, do pulmão esquerdo e da membrana que reveste internamente o abdômen, que é chamado de peritônio, e por isso peritonite. Numa época em que, veja o fundo escuro para demonstrar a pele clara, sem exposição solar, isso numa época em que não havia antibióticos para tuberculose, esse menino estaria condenado à morte praticamente a poucos dias de morrer, e depois de 1 ano de tratamento você vê o mesmo menino, agora com fundo escuro, né, com as cicatrizes das fístulas, como você vê aqui, e das cicatrizes das lesões ósseas, tanto na mão quanto nos pés, mas você vê o ganho de peso, o aspecto saudável dessa criança. Só Né? com o sol, doutor? Só com o sol? Exatamente, ele só fazia exposição solar naqueles solários, que, como você chamou, que depois passaram a ser chamados de sanatórios. Né? Uhum. Quando Auguste Rollier morreu, colocaram vidros, como vocês estão vendo aqui, nos sanatórios. Né? Os vidros não permitem a passagem do raio ultravioleta do tipo B, que é o que produz a vitamina D na nossa pele, né? Que é o tipo de radiação solar que está presente quando o Sol se aproxima do meio-dia. Né? Então, você tem nessa fase que é desaconselhada pelos dermatologistas, justamente a fase onde você produz exposição solar. Salientando que a exposição solar é a única fonte natural de vitamina D, e que vitamina D não é vitamina, repito mais uma vez, ela é um hormônio. Sim. Se sabe disso desde 1930, desde a época anterior à Segunda Guerra Mundial. Um químico alemão demonstrou que ela tinha a mesma estrutura dos hormônios esteroides, então ela é um hormônio esteroide que pertence ao mesmo grupo da progesterona, do estrógeno, do cortisol, da testosterona. Nós estamos falando de um hormônio, e o fato de ela ser produzida basicamente na pele, vitaminas não são produzidas pelo nosso organismo, elas têm que estar presentes nos alimentos por não serem produzidas pelo nosso organismo. E a vitamina D, para você produzir a mesma quantidade de vitamina D que você produziria por 10 minutos de total exposição ao sol sem o uso de filtro solar, produzir por alimentos, você teria que consumir 250 gemas de ovo, 85 copos de leite ou 13 postas de salmão. Isso indica que ela definitivamente não é vitamina, e é lamentável que, tendo sido descoberta como um hormônio já na década de 30, essa situação não tenha sido mudada. Ela continua a ser chamada de vitamina D, e isso ainda hoje provoca grandes confusões, tanto na classe médica quanto no público em geral. Né? Aqui nós temos uma dessas consequências, né? Esse é um slide de 2018, né? A Organização Mundial de Saúde demandava ação urgente para acabar com a epidemia da tuberculose, que estava ceifando 4.000 vidas por dia no mundo. Né?
E isso em decorrência do fato de que, a partir da década de 80, as pessoas passaram a evitar o sol e, quando se expunham ao sol, colocavam filtro solar que bloqueia completamente a produção de vitamina D. Progressivamente, as cidades foram se urbanizando muito mais rapidamente e nós chegamos ao ano 2000 com 80% da população mundial vivendo em cidades, dentro de apartamentos, usando jogos eletrônicos, televisão para se divertir, e os poucos que iam ainda a parques e a praias colocavam um filtro solar que bloqueava a produção de vitamina D. O resultado foi que nós tivemos uma grande e progressiva e cada vez mais profunda deficiência de vitamina D, afetando a maior parte da população mundial. Hoje em dia tem níveis subótimos de vitamina D, insuficientes para provocar todos os seus efeitos biológicos. Nas últimas décadas se descobriu que ela tem mais de 80 funções diferentes no nosso organismo, né? Mas a que mais nos interessa agora, veja que o Augusto Rorier foi ridicularizado quando colocaram os vidros, né? E os sanatórios pararam de curar a tuberculose, foram fechados no mundo inteiro, e ele foi ridicularizado, né, como sendo um lunático. Hoje, se você abre o Google Acadêmico, que é a nossa fonte de Informação, publicações, né? publicações científicas, as mais recentes, e você coloca a vitamina D e tuberculose, você encontra 57.300 publicações que virtualmente reabilitam, né, a memória do Augusto Rolier. Agora, isso se deve à função da vitamina D no nosso sistema imunológico. Você vê, se eu coloco aqui no Google Acadêmico Vitamin D e Immune System, eu tenho 256 mil publicações, né? agora Demonstrando que ela é a reguladora do sistema imunológico. Então, o que aconteceu e que contribuiu com todas essas epidemias e redundaram nessa pandemia? É o enfraquecimento do nosso sistema imunológico devido à falta do seu grande potencializador e regulador, que é esse hormônio erradamente chamado de vitamina D. Pois não, você ia fazer uma pergunta. eu ia fazer uma pergunta, doutor, exatamente no sentido de que não é uma incoerência, né? Já que a vitamina D ela é um imunomodulador, ele é um estimulante do sistema imunológico, você confinando as pessoas em casa e, obviamente, não tomando sol ou recebendo o sol, ou mesmo repondo a vitamina D, o pessoal toma de 5 a 10 mil unidades internacionais por dia, não precisaria tomar esse sol? Quer dizer, não é um caminho contrário de uma atitude que deveria ser tomada, por exemplo? Eu entendo que o confinamento é uma atitude emergencial para impedir que haja uma maior mortalidade, uma maior contágio, quando a curva de contágio está ascendendo, a curva de mortalidade está ascendendo, e você não entende o que está acontecendo, você não entende o que você faz, você afasta as pessoas umas das outras para diminuir a rapidez de contágio, mas você, repito, você não está considerando esse fato que você mencionou. Quando você aconselha as pessoas a ficarem em casa, você deveria também, fique em casa sim, mas tome uma dose realista de vitamina D. Não a dose de 600 unidades ou de 1.000 unidades por dia, que é prescrita pela classe médica hoje em dia, né? Muito, não por culpa dela, mas porque ela recebe informação de uma forma passiva, que está nos livros, ela não vai buscar nesses sites de busca, como o Google Acadêmico, que nós estamos usando aqui, né? E então ela fica à mercê da informação que é passivamente lhe entregue, né? Através dos livros e através dos congressos médicos que são patrocinados pela indústria farmacêutica, que ganha muito com doenças, com um percentual cada vez maior de doenças. Mas nós temos aí, você vê 286 mil publicações científicas demonstrando que ela é, olha ali o meu cursor, o grande modulador ou regulador do sistema imunológico. Então, o que aconteceu
nas últimas décadas, à medida que foi caindo o nível de vitamina D, nós vimos uma explosão de doenças, principalmente de doenças autoimunes, porque lembra, né, o regulador impede que o sistema imunológico agrida o próprio organismo. E nós vimos também essas epidemias ocorrendo em sequência, de uma forma inédita, nunca se viu com tanta frequência o homem contrair vírus que são que ocorrem naturalmente em animais. Então, tudo bem, nós estamos frente a uma situação de urgência, está certo que você faça restrição à circulação das pessoas, mas você tem que, ao mesmo tempo, dar a elas uma dose de vitamina D que permita que o sistema imunológico delas readquira a função normal. Se você não faz isso e faz apenas o confinamento, o que vai acontecer é exatamente isso. Durante o confinamento, seus níveis de vitamina D vão se reduzindo progressivamente, e aí, quando termina o confinamento, você sai para a rua e encontra uma nova cepa de Covid-19 predominante, que se formou por mutações aleatórias do vírus, e você está com seu sistema imunológico mais enfraquecido. Vou pedir... Aqui nós temos também no Google... Só um minuto, doutor. Eu preciso fazer a passagem aqui do nosso encerramento, doutor, que é a primeira meia hora da TV aberta. A gente precisa encerrar a transmissão da TV aberta em meia hora. Então eu tenho que passar uns GCs aqui nossos antes da gente encerrar essa primeira meia hora. Esse WhatsApp aqui, o 977192266, é para falar comigo, mandar o WhatsApp, enfim, conversar comigo. As mídias sociais, a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Temos lá os equipamentos eletrônicos, fitoterápicos. É uma loja que atende com todos os equipamentos que nós trabalhamos também na nossa clínica. O site está reformulado, www.jcbaldan.com.br. E no próximo dia 20 e 21 de março agora, vai ter a segunda turma do curso de microscopia de campo claro e campo escuro, uma turma avançada do campo escuro, onde a gente vai estudar na microscopia os terrenos biológicos, morfologias e os tipos pleomórficos, a isopatia frequencial e a utilização do potentizer e os seus resultados. Eu absolutamente recomendo, eu já fiz o primeiro módulo e vou fazer o segundo. 965875835 para falar com a Gracinha da Lauren ou pelo site Instituto Fernanda Ben EAD. Eu já fiz a primeira turma e vou fazer o segundo módulo, porque realmente microscopia de campo escuro é maravilhoso para ajudar no nosso diagnóstico. E a mídia social, @jcbaldan.acupuntura no Instagram. Estes salutos e todos os anteriores, há 12 anos na AltV e há 3 anos aqui na TV Guarulhos e na Com Brasil, estão em 2 canais do YouTube, que é João Carlos Baldan, que é meu nome, e o Além de Agulhas, o canal Além de Agulhas. No programa tem uma série de mensagens recebidas, muitas pessoas elogiando, não se prenda a isso. Tem alguma questão mais pertinente a perguntas, Melissa? O doutor de Nascimento perguntou: precisamos ter como parâmetros o PTH e o cálcio quando usamos vitamina D em doses maiores? Deu para ouvir, doutor? Deu, mas nós não estamos recomendando doses maiores para o combate à Covid-19. Nós estamos recomendando apenas que seja normalizado o nível de deficiência de os níveis de vitamina D, colocados no nível realista de cerca de 90 a 100 nanogramas por ml. Então, assim, não há a questão do PTH não tem nada a ver com isso. Você não precisa se preocupar com exames de laboratoriais quando você está normalizando um parâmetro biológico. Você tem que dar a dose correta, que varia de acordo com a relação de peso e altura da pessoa adulta, né? E com o peso de uma criança. Então, mas essa dose é muito superior, é a dose que é produzida por poucos minutos de exposição solar, né? Então, nós não precisamos nos preocupar com exames de laboratório se nós estamos normalizando os níveis de vitamina D.
apenas se a pessoa quiser confirmar que está com níveis próximos de 90 nanogramas por ml, ela pode dosar a sua vitamina D. O nível tóxico de vitamina D, é importante que se diga, é de 240 nanogramas por ml. Então, apesar de 240? 240. nanogramas por ml. Tá. Então, se nós... isso por uma pessoa que não faz restrição de cálcio na dieta, né? Porque existe uma confusão entre nível alto de vitamina D, que na realidade é hipervitaminose D, e intoxicação por vitamina D. A intoxicação ocorre quando, além de você ter um nível alto de vitamina D, você também tem um nível alto de cálcio no seu organismo, né? Então, isso só acontece quando você atinge níveis muito altos de vitamina D sem tomar nenhuma precaução. Mas, na realidade, o que nós estamos recomendando é que as pessoas atinjam níveis de 90 a 100 nanogramas por ml. Se passar um pouco de 100, não tem problema, porque o nível tóxico, como eu disse, é 240 nanogramas por ml. E nessa época que nós estamos vivenciando, nós precisamos imediatamente normalizar os níveis de vitamina D. Veja, como ela tem todas essas publicações falando sobre a importância que ela tem para a potencialização e regulação do sistema imunológico, não há justificativa ética para você deixar a população com níveis de 17. As pessoas com níveis de 17, 18, 19, 20, que é o que comumente você encontra na população geral, essas pessoas vão hospitalizar com quadros graves de Covid-19, muitas delas vão ir a óbito, simplesmente porque o seu sistema imunológico está enfraquecido. Veja, eu não estou querendo dizer que não existam outros nutrientes que sejam importantes para o sistema imunológico, mas se você for comparar o poder deste hormônio com outros fatores, como zinco, por exemplo, que também são importantes, você, então, tem uma relação de 1 para 1000, por exemplo, em termos de importância da vitamina D. Mas eu estou mostrando aqui, né, que você já tem, isso é um recorde, Aldan. Você, em apenas um ano de pandemia, você tem 52 mil artigos científicos publicados sobre a importância de você corrigir os níveis de vitamina D na população geral, que está quase, a maior parte dela com níveis subótimos de vitamina D e, portanto, com o sistema imunológico funcionando muito mal. Até para que as vacinas funcionem, se nós estamos na expectativa de que a vacina funcione, já que estão ocorrendo novas cepas, e os anticorpos produzidos contra a vacina do vírus original pode não ser tão eficiente, né? Tão eficiente quanto para as novas cepas que estão surgindo, particularmente cepas como a de Manaus, por exemplo, né, que está se espalhando rapidamente pelo Brasil. Não existe justificativa ética para você manter as pessoas com deficiência de um hormônio que é o grande potencializador e regulador do seu sistema imunológico. Qual o nível que seria importante, doutor Cícero, para o sistema imunológico entender ou estar eficiente? O senhor falou em 10, 17 e falou em 90 a 100. Seria na média 45, 50 por nanograma? Seria o ideal, doutor? Então, isso é uma pergunta importante, porque quando você olha o valor de referência do exame de laboratório, ele diz que maior do que 20 para pessoas com menos do que 60 anos de idade é suficiente. Isso é uma completa falta de bom senso, uma informação completamente errada que se passou pelos laboratórios em fevereiro de 2018, exatamente, e eles adotaram esses valores de referência. Tá? A grande maioria dos países, antes disso, já usava como valores de referência de 30 a 100 nanogramas por ml, e a Sociedade Americana de Endocrinologia já dizia que 40 nanogramas por ml era o mínimo normal, né? E você tem a maior parte da população aí com cerca de 17 a 20, e você vê que
por que se coloca que maior que 20 é normal? Porque maior que 20 já é suficiente para o metabolismo ósseo, mas não é suficiente para o sistema imunológico e para diversas outras, dezenas de outras funções que esse hormônio, erradamente chamado de vitamina, repito, enfatizo, tem no nosso organismo. Você precisa, principalmente nessa época de pandemia, você precisa atingir níveis de 90 a 100 nanogramas por ml. Provavelmente, pelo gráfico que eu vou mostrar aqui, você vai ver que você vai esvaziar as UTIs com esse... Não vai tornar as pessoas invulneráveis à Covid-19, mas elas, se contraírem Covid-19, vão ter apenas quadros graves que não vão necessitar de internação. Aqui eu estou mostrando essa palavra que significa causalidade, né? E para dizer que existem 4.790 artigos publicados nesse site de busca científica chamada de Google Acadêmico, mencionando que a causa dos problemas de infecções sucessivas, de epidemias e pandemia sucessivas que nós estamos evidenciando discutindo realmente essa deficiência generalizada pandêmica de vitamina D que afeta provavelmente 80% ou mais da população mundial, né? E aqui é o gráfico que eu queria mostrar para você, foi de um artigo que foi publicado Abre no a ano tela, por passado. favor. Pode continuar, doutor. Então, o que eu estava dizendo não estava sendo mostrado, então? Não, estava reduzido. Eu pedi para mostrar só o gráfico agora. Ah, sim. Então, esse gráfico foi publicado com a participação do professor Hollick, da Universidade de Boston, que desenvolveu todo o trabalho que, talvez a maior parte do conhecimento que nós temos sobre vitamina D, que é um hormônio, foi propiciada pelo trabalho de pesquisa que ele executou, né? Então, ele teve a participação nisso aqui, e você vê que esse gráfico mostra pacientes que foram hospitalizados porque tinham quadros graves de UTI. É claro que a hospitalização implica em que o seu quadro não é um quadro simples, é um quadro grave. E aí você vê que as idades dos pacientes que foram hospitalizados variavam de 30 a 90 anos de idade, né? E cada um desses pontos, brancos ou vermelhos, representa um paciente hospitalizado, sendo correlacionado com seu nível de vitamina D, que era observada por ocasião da hospitalização. Então, você vê que a grande maioria das pessoas, né, que hospitalizaram estavam com níveis bem baixos de vitamina D, abaixo de 60 nanogramas por ml. Os pontos vermelhos indicam os pacientes que vieram a falecer, tá? E esse gráfico demonstrou que, nesse estudo especificamente, pessoas que tinham, por exemplo, níveis de pelo menos 90, nesses casos só houve 2 casos de hospitalização. Então, você vê que isso indica fortemente que, se você normalizasse os níveis de vitamina D, não aceitando 20 nanogramas por ml, que é apenas necessário para lidar com as questões ósseas da vitamina D, com a função do metabolismo do cálcio, né? Mas você quisesse atingir todos os efeitos biológicos, que chegam a cerca de 80 funções diferentes, mas o que mais nos interessa nessa pandemia é a função que ela tem sobre o sistema imunológico, você teria que atingir cerca de 80 a 100 nanogramas, não importa que passasse um pouco disso aqui, porque, como eu disse no início da nossa conversa, o nível tóxico é 240, né? Então, esse gráfico é extremamente ilustrativo e demonstra a razão da minha perplexidade em verificar que os órgãos de saúde pública não estão dando a devida atenção a isso, né? Hoje em dia, se você hospitaliza com Covid-19, em qualquer hospital, pelo menos na quase totalidade dos hospitais, você pode implorar
o seu familiar pode implorar de joelhos ao médico, à equipe médica, que corrija os níveis de vitamina D, que dê doses adequadas de vitamina D, não 1.000 unidades, 2.000 unidades por dia, mas você nunca vai atingir isso aqui com menos do que 10.000 unidades por dia, que é o que é produzido por exposição solar em uma pessoa que tem de 50 a 60 quilos. É claro que se ela tiver mais do que isso, ela vai precisar, um peso maior do que esse, ela vai precisar de doses maiores de vitamina D. Né? E você pode produzir por exposição solar até 20.000 unidades de vitamina D. Né? Então, nenhum problema em você... o nosso problema é que nós não temos sol todo dia, nós vivemos em cidades, nós vivemos e trabalhamos em ambientes confinados. Então, para quem vive em cidade, que é 80% da população, não existe outra forma senão suplementar. O problema é que se você começar a suplementar 10, 15 ou 20 mil unidades por dia para a população, você vai levar muito tempo para você atingir um nível de estabilidade que confira esse nível de proteção que nós estamos mencionando. É o que nós estamos mostrando nesse novo gráfico aqui. Agora eles usaram outra unidade, eles não usaram mais nanogramas por ml, eles usaram milimoles por litro. Mas a gente pode fazer a conversão simplesmente dividindo esse valor aqui, esses valores aqui, por 2,5. Então, isso aqui é o nível que corresponde a 100 nanogramas por ml, esse aqui corresponde a 80, esse aqui corresponde a 60, esse aqui corresponde a 40 e esse aqui corresponde a 20 nanogramas por ml, corrigindo para a unidade que nós usamos aqui no Brasil. Aqui a linha vermelha, ao longo de 4 meses, você vê aqui 120 dias, são os pacientes que não tomaram vitamina D. A linha rosa são pacientes que tomaram o dobro da dose, que normalmente quase o dobro da dose que normalmente é prescrita pelos médicos, que é de 600 unidades, aqui deram 1.000 unidades por dia, você vê que não houve quase nenhuma diferença. Já com 5.000 unidades, uma pessoa com 50, 60 quilos, com 5.000 unidades, atingiu 60 nanogramas por ml, que corresponde a 150 milimoles por litro, e uma pessoa que tem esse mesmo peso atingiu com 10.000 unidades, mas só depois de 120 dias, atingiu um valor de 80 nanogramas por ml, que corresponde a 200 milimoles por litro. Por isso é que nós temos advogado a necessidade de dar a essas pessoas agora uma dose. Por que isso? A primeira coisa é saber por que é tão lenta a elevação dos níveis de vitamina D. Porque, como ela é um hormônio lipossolúvel, ela penetra toda a vitamina D que você vai inicialmente ingerindo diariamente, ela vai penetrando na gordura que nós temos debaixo da pele, no tecido celular subcutâneo. Então, o nível sérico não sobe rapidamente, ele leva meses para subir ao nível adequado. Então, o que você tem que fazer aqui, logo em seguida, como nós estamos numa situação de urgência, emergência, nós temos que parar essa mortalidade, nós temos que parar a quantidade de pessoas que está contraindo o Covid-19, você tem que dar uma dose elevada, que costuma ser chamada de dose de ataque. Dose de ataque. Né? 600 mil unidades, doutor? Em 2010 foi publicado pelos italianos qual a dose que você teria que tomar para atingir uma média de 77 nanogramas. Eu digo uma média, né, de 77 nanogramas, quase 80 nanogramas. Nós estamos advogando 90. Né? E se demonstrou que as pessoas que tinham pesos variados, né, tomando 600 mil unidades de vitamina D em uma dose única, eles imediatamente atingiam um nível médio de 77. É claro que haviam pessoas, isso era uma média, haviam pessoas que haviam passado de 100 e haviam pessoas que não haviam chegado sequer a 40. Por que não haviam chegado sequer a 40? Porque estão com o peso muito acima do esperado para a sua altura. Ou seja, tem uma quantidade de gordura no subcutâneo muito maior e ela precisa primeiro ser saturada para depois ela
ela se equalizar com o nível que você tem circulando, e permitir que o nível circulante atinja o nível que você quer. Então, para que você primeiro sature logo essa gordura e já atinja o nível circulante que permita ao sistema imunológico funcionar com toda a potência possível, você tem que dar uma dose de 600, uma dose média de 600 mil unidades. Você não vai atingir o nível tóxico de 240 nanogramas por ml com essa dose. Em pessoas com mais baixo peso, peso de 50 a 60, elas vão passar um pouco de 100. Em pessoas que estão com 100 quilos de peso, por exemplo, elas talvez não cheguem ao nível de 40, né, com essa dose. Pessoas que tenham 140 quilos de peso corporal, provavelmente, mas aí vai ter que ser feito isso muito sob acompanhamento laboratorial para ter certeza disso, talvez venham a necessitar até de novas doses de ataque, como se diz em inglês, são chamadas de loading doses, né? Então, você precisa imediatamente atingir esse nível que no gráfico aqui, se você colocar de novo o gráfico em evidência, só para que eu possa... Pode colocar em evidência, por favor? Pode abrir, Ademar. Isso, obrigado. Pode falar. Então, para você atingir esse nível aqui, que aqui corresponde a 80 nanogramas por ml, a gente preconiza que seja até próximo de 100, né? Você tem que dar essa dose maior, que corresponde, em média, a 600 mil unidades de vitamina D. Poderia ser particularizado para uma pessoa ou outra, conforme o peso corporal, e é possível que pessoas que sejam muito acima do peso sejam pessoas que necessitem de doses ainda maiores do que essa para conseguir níveis terapêuticos. E veja que interessante, são justamente as pessoas que têm maior peso, que são portadoras de obesidade, as que mais estão falecendo por Covid-19, porque elas têm um volume de gordura no subcutâneo que mantém baixos os níveis de vitamina D. E ao longo do período em que ela estiver hospitalizada, ela não vai estar tomando sol, que é a única fonte natural de vitamina D. Então, se você quisesse, a vitamina D atua, foi a pergunta que você fez no início do programa, a vitamina D atua desde a prevenção até no início do quadro, até durante o quadro mais grave. Todos os efeitos conhecidos pela vitamina D, eles combatem, antagonizam os efeitos que o SARS-CoV-2 tem sobre o sistema imunológico. Eles evitam, a vitamina D evita essa cascata de coagulação que ocorre em pessoas que atingem quadros graves de Covid-19 por terem níveis baixos do regulador, do potencializador do sistema imunológico, que é a vitamina D. Doutor? É muito importante... Sim, pode falar. Não, pode... Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer. Por favor. Hoje, já existe uma carta aberta a nível internacional, assinada por cerca de 230 pesquisadores, professores, médicos e professores universitários, aconselhando os países a imediatamente normalizarem os níveis de vitamina D, e isso começa a ser discutido no parlamento inglês, a necessidade de você corrigir os níveis de vitamina D. Nós temos já 18 anos de experiência com o uso de doses variadas de vitamina D a nível terapêutico, não é para tratar doenças autoimunes. Não é o que nós estamos falando. Nós estamos falando em normalizar. Normalizar é obrigação médica. Não normalizar os níveis de qualquer parâmetro é negligência, mesmo que essa negligência seja por desconhecimento, porque o médico recebeu e continua recebendo informações defasadas do conhecimento científico. Pois não, o que você ia me dizer? Não, isso é muito importante, doutor. É que, infelizmente, nós temos mais 5 minutos só de programa e nós temos vários elogios. A gente nem vai citar os elogios aqui, as informações de agradecimento, mas tem algumas perguntas, né, Melissa? Quais são as perguntas? Daniel Zorzetti perguntou: Dr. Cícero, pessoas com níveis ótimos de vitamina D reagem melhor às vacinas?
É provável, porque a vacina, o que faz a vacina? A vacina procura acionar o sistema imunológico contra um determinado agente infeccioso. Ora, se você tem um sistema imunológico fragilizado e enfraquecido, o que você vai observar? O que você vai tá sendo noticiado. Você está se noticiando que as pessoas não sustentam os chamados anticorpos neutralizantes depois de terem tido Covid-19 por mais do que 3 meses, porque eles Doutor, são quase toda a população está deficiente de vitamina D. Então, se você sim precisa de um sistema imunológico funcionante, potente, para que a vacina de fato atinja o nível que ela quer, independente de se falar sobre efeitos colaterais de vacina, se você quer otimizar os níveis, o efeito benéfico que a vacina possa ter, que não se sabe se vai ter, né, mas se quer-se que tenha, né, você tem que ter um sistema imunológico funcionante e com isso não acontece com níveis baixos de vitamina D. Eu vou pedir uma gentileza para o senhor descompartilhar o seu vídeo, porque está uma tela azul aqui, doutor. Para o senhor aparecer aqui para dar um... Isso. Desculpe, deixa eu retirar daqui vamos ver como é que eu faço agora para... tá aqui, stop share. Desculpe. Isso, voltou. Então, respondemos sim à abertura do nosso programa, quer dizer, a vitamina D pode ser não só ajudar na prevenção, que sempre defendemos aqui, o sistema imunológico forte, sistema imunológico ativo, alimentação, luz solar, exercício físico, enfim, todas as coisas que tem que fazer para manter a saúde em primeiro lugar, né? E pouco se tem falado sobre a questão preventiva. Poucos têm se falado, inclusive, da vitamina D3, fala-se muito por aqui, mas em nível marginal, não se chega à informação. A imprensa, ao meu ver, não cumpre nenhum papel em relação à prevenção. Me parece ao contrário, que eles estão torcendo para que os níveis fiquem cada vez piores, né? É uma coisa absurda que eu vejo todos os dias. Aliás, não vejo quase mais televisão porque não tenho mais fígado para tanto. E essa questão da prevenção seria muito mais importante. O senhor chegou a ser procurado para falar sobre prevenção por intermédio de vitamina D? Eu tenho sido procurado por pessoas como você, né? Pela jornalista Leda Nagli também, por Gisela Savioli, pela prefeita de Cristal, no Rio Grande do Sul, ex-prefeita, né? Fábia Richter, para dar entrevistas como essa que eu estou lhe dando. Apenas tive nessa entrevista a oportunidade de mostrar slides, porque em outras entrevistas você apenas consegue falar, mas fica assim apenas na sua palavra, na sua opinião. E agora, com essa oportunidade que você está me proporcionando, eu tenho a oportunidade de mostrar que as publicações estão aí, né? Se os governos, se o sistema de saúde público não tomar a devida atitude, não seria por falta de informação, porque nós estamos tendo a oportunidade de mostrar que a informação está aí e está disponível a quem quer que seja, né? Não há nenhuma razão, nenhuma justificativa para você deixar pessoas com níveis baixos de vitamina D, insuficientes para potencializar o seu sistema imunológico numa época de pandemia letal, numa situação que nós estamos vivendo. E aí é importante que se diga, né, que se continuar apenas com essas atitudes que estão sendo tomadas, né, você tem uma nova cepa, aí você tem uma onda provocada por essa nova cepa, que é mais virulenta, que é mais contagiosa, aí essa onda cai porque a cidade entra em lockdown, o país entra em lockdown, né? Aí as pessoas, como você Relaxam, disse, não ficam reclusas em casa, sem exposição solar, sem tomar suplementos adequados de vitamina D, saem fora quando termina o lockdown, porque passou a onda, encontram uma nova cepa mais virulenta, que pode até não
não responder às vacinas que nós temos disponíveis, né? E aí o que você vai fazer? Você vai sair correndo tentando desenvolver uma nova vacina, e quando você desenvolver essa nova vacina vai ter 10 novas cepas disponíveis na comunidade aqui. Fica e aí um ciclo, né? Deixo como pergunta assim, qual é a economia de qualquer país que vai resistir a essas ondas, lockdowns, lockdowns. Nenhuma economia de país algum vai resistir a isso. É claro que vão naufragar, em primeiro lugar, as economias mais frágeis, como a nossa, por exemplo. Existem outras ainda mais frágeis. Mas toda a economia mundial, que hoje é globalizada e interdependente, toda a economia mundial vai sofrer com isso, né? Então, nós, por uma questão de economia, de salvar a economia, de salvar vidas, de evitar tanto sofrimento para a população, nós devemos, sim, usar a máscara. Não há problema nenhum em usar a máscara. Se está numa situação crítica, como nós estamos vivenciando agora no Brasil, com o surgimento da nova cepa, você pode até, como medida de urgência, mas não como medida rotineira, determinar um lockdown. Está correto você fazer isso, mas você tem que corrigir os níveis de vitamina D para você não precisar de lockdowns, você não precisar vivenciar novas ondas, né, que vão destruindo progressivamente a economia mundial. Eu agradeço muito. Eu vou pedir para o Ademar abrir a tela do Dr. Cícero com o telefone do consultório dele, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato. Nós estamos falando para o Brasil todo. Dr. Cícero Gali Coimbra, 5908-5969. 5908-5969, o telefone do consultório do Dr. Cícero. Eu agradeço muito, Dr. Cícero, eu sei que a sua agenda é bastante apertada, muitos compromissos. Abrir essa janela foi um agradecimento que eu tenho que lhe agradecer pessoalmente, e espero que na próxima oportunidade o senhor esteja aqui pessoalmente, nós dois sem máscaras, para continuar falando desse hormônio que é importante, da vitamina D3. Eu particularmente já tomei a dose de ataque, eu mantenho sim entre 15 e 20 mil unidades diárias de vitamina D3, recomendo para meus pacientes. Eu sou absolutamente favorável a essa promulgação que o Dr. Cícero fala de prevenir e fortalecer o sistema imunológico. Fechar a casa depois que o ladrão entrou, querer apagar um incêndio com mangueirinha, incêndios de grande proporção, é o que a gente está vendo aqui por falta, repito, de uma política de saúde, por esclarecimento, por informações médicas, por procedimentos médicos que estão muito aquém do que deveriam. Dr. Cícero, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade e por esses dados, por essa aula que o senhor deu para a gente sobre vitamina D. Aqui um canal sempre aberto ao senhor. Eu é que agradeço penhoradamente. Muito obrigado. Então eu desejo a todos um excelente início de lockdown. Sexta-feira próxima, tanto a clínica quanto o consultório quanto a TV, nós somos considerados atividades essenciais, manteremos em princípio o nosso programa de sexta-feira ao vivo às 14 horas aqui normalmente. Boa semana a todos, ótimo final de semana e até sexta.